Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar para vocês de um personagem bem importante na literatura infantil. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Vocês conhecem o Pequeno Príncipe? É dele que nós vamos falar hoje. A história do Pequeno Príncipe, ela tem uma versão, né, que é a versão original, que é este livrinho aqui, tá? O Pequeno Príncipe. E tem uma outra versão, que é a continuação, que é chamado de A História do Filme. Tanto essa história como essa daqui tem em filme já. Se a gente tiver uma oportunidade, depois que voltar do período de quarentena, dá para passar para vocês lá na escola. Eu tenho os 2 vídeos, tá? Dá para passar esse e depois a continuação. Vamos ver, ok? Como esses livros são bem grandes, não daria para eu estar contando tudo para vocês apenas nessa aula. Então, o que eu fiz? Eu tenho um outro livro, e nesse livro ele tem as partes mais importantes da história do Pequeno Príncipe, que é este daqui, que se chama O Mistério dos Planetas. Esse livro aqui, ele vai contar um pouquinho da história do Pequeno Príncipe. Claro que não vai contar tudo, porque é uma história bem grande, mas já vai dar para a gente saber um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. O Pequeno Príncipe vivia em um minúsculo planeta e cuidava de uma rosa especial. Apesar de o Pequeno Príncipe cuidar muito bem da rosa, ela nunca estava satisfeita e sempre exigia mais dele. Um dia, cansado do egoísmo da rosa, o jovenzinho pegou carona com uma revoada de pássaros que passou pelo seu planeta e partiu em uma incrível jornada pelo universo. Ele queria conhecer outros lugares e, quem sabe, encontrar um novo amigo. Então, o Pequeno Príncipe, ele morava num lugar muito pequeno e lá não tinha muitas coisas. Lá tinha os baobás e tinha uma rosa. Essa rosa, ela ficava protegida dentro de uma redoma de vidro. Só que essa rosa, ela era muito egoísta e ela queria só que o Pequeno Príncipe fizesse tudo por ela. E aí, o Pequeno Príncipe já estava cansado de tudo isso e ele resolveu sair do seu planeta e ir conhecer outros lugares. Só as crianças sabem o que procuram. E o Pequeno Príncipe nada mais é do que uma criança. No primeiro planeta que visitou, o Pequeno Príncipe conheceu um rei, que era dono do mundo e das estrelas. O rei queria controlar tudo ao seu redor, mas como não havia ninguém onde ele morava, suas ordens acabavam não fazendo diferença alguma. Então, no primeiro planeta que ele passou, tinha um rei. Só que ele era o dono do mundo, mas lá também só morava ele. Então, ele queria dar ordens, mas não tinha para quem ele dar ordens. Então, olha lá o rei. O rei e o Pequeno Príncipe. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Aí, havia um homem engraçado no segundo planeta. Ele era muito vaidoso e precisava da admiração dos outros
para provar o seu valor. Mas não havia fãs em seu planeta para admirá-lo. Assim, nem ele mesmo conseguia enxergar o próprio talento. Ele era muito talentoso, o homem do terceiro planeta. Porém, pelo fato dele ser muito vaidoso, ele queria que alguém ficasse elogiando, falando dele. Só que também no planeta dele não existia ninguém. Não tinha ninguém que elogiasse nem para enxergar todo o seu talento, né? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Olha lá. Pequeno Príncipe. E este daqui é o vaidoso do terceiro planeta. No planeta seguinte, vivia um acendedor de lampiões, e seu trabalho parecia útil. No entanto, o homem só reclamava de cumprir seu dever e nada fazia para acompanhar as constantes mudanças do lugar que lhe habitava. Depois dessa jornada pelos planetas, o pequeno príncipe aprendeu lições valiosas e guardou todas elas para sempre em seu coração. Nunca estamos contentes onde estamos. Então aqui é o outro planeta, o Pequeno Príncipe, e esse, o acendedor de lampiões. O Pequeno Príncipe decide sair de seu planeta e explorar o universo. Ele vai conhecer vários lugares, cada um com suas características que tornam surpreendente esta aventura cheia de descobertas. Essa aventura, ela tem muitas partes bem legais, porém, como eu disse, não dá pra gente falar de todas elas. Então, por isso, na semana passada já enviei um videozinho sobre o Pequeno Príncipe e na aula de hoje eu vou colocar mais outros vídeos que vai falar um pouquinho do Pequeno Príncipe. Então, como não dá para contar tudo, então nós vamos aproveitar e vamos assistir alguns vídeos para complementar a nossa aula, ok? Agora, como nós estamos falando do Pequeno Príncipe, e a gente precisa ler, concordam? Então, eu preparei uma aulinha para vocês, para a gente estar trabalhando não só a parte da leitura, como também da escrita. Então, essa atividade que nós vamos trabalhar agora, com leitura, depois eu vou estar enviando lá no grupo de estudos para vocês, que vocês vão passar a atividade para o caderno e estudar as palavrinhas, tá bom? Então, conforme eu for explicando agora para vocês, que nós vamos ler as palavras, enquanto eu estiver lendo aqui, vocês vão estar lendo aí da casa de vocês, para a gente aprender a pronúncia e os sons, não só das sílabas, mas também das palavrinhas. Então, hoje nós vamos aproveitar justamente essa palavra, essas palavras do nome do livro. Então, o Pequeno Príncipe. São a partir dessas palavrinhas aqui que nós vamos iniciar a nossa aula de português hoje. Vamos lá. Projeto, leitura e escrita, e nós vamos trabalhar então a ortografia das palavrinhas. O Pequeno Príncipe. Observem que eu coloquei aqui tudo em colorido. Por que eu coloquei em colorido? Na verdade, é para estar separando já por cor as sílabas para vocês. Então, olha lá, o O em amarelo, P, que, no, pri
Esse I poderia estar aqui, mas como o PRI e o IN, na verdade, ele é uma formação de duas sílabas. Aqui o PRI é uma sílaba e o IN é outra. Então, ficou aqui no meio, tá? Príncipe. Agora, nós vamos ler as famílias silábicas que formam essas palavrinhas. O pequeno príncipe. Então, vamos lá. Do O, dá para a gente trabalhar a família silábica das vogais. Então, vamos ler. A, E, I, O, U, ão. Depois, aqui do P. Pá, P, Pi, Po, Pu, Pão. Depois do Q, nós temos a família silábica do Q, Qui. Pequeno. Na, ne, ni, no, nu, não. Pequeno pri, príncipe. O prim, na verdade, ele é uma junção da sílaba pri com a sílaba in, que vai formar essa sílaba prim. Então, são duas sílabas que formam uma. Então, vamos ler. Pra, pre, pri, pro, pru, prão. Por que tem esse som aí do R? Porque, na verdade, essa sílaba ela tem um R intercalado, ou seja, ela tem um R aqui no meio do pá, no meio do P, do pi, po, pu, pão. Então, para dar esse som diferente, então fica pra. É um R que entrou no meio da sílaba do pá, pe, pi, po, pu e ficou pra, pre, pri, pro, pru. Ok? Depois, príncipe. Então, é o pri com in que formou o prim. Então, vamos ver. Em, in, on, Esse tá errado, ó. É com N. Depois, nós temos aqui se, pá, pe, pi, po, pu, pão. Professora, nós já falamos essa família silábicas. Falamos aqui, ó, a gente já tinha falado. Por que nós falamos de novo? Porque, na verdade, nós estamos trabalhando as palavrinhas do nome do livro. Então, é O Pequeno Príncipe. E o P tinha aparecido aqui, e olha aqui o vermelhinho de novo, ó, ele apareceu novamente aqui. Então, se vocês observarem nas famílias que nós lemos, dá para formar as palavrinhas do nome do livro. Olha lá, eu coloquei em colorido para vocês visualizarem. O pequeno príncipe, ok? Agora, trabalhando essas famílias silábicas, eu montei para vocês um banco de palavras, porque vocês sabem que para a gente aprender a ler e a escrever, a gente precisa de treino. Então, por conta disso, eu coloquei algumas palavrinhas que nós vamos ler juntos agora, ok? Então, vamos lá. E coloquei tudo coloridinho para vocês conseguirem enxergar as sílabas que a gente está trabalhando. Então, banco de palavras, vamos lá. Avião, elefante, igreja,
onça, urubu, pato, peixe, passarinho, pipoca, peão, queijo, quilo, periquito, pequeno, máquina. Agora, nós vamos ler a da família do N. Navio, nuvem, neve, Nicolás, novo, prato, prego, primo, prova, prumo, anta, dente, inveja, 11, fundo. E agora, para encerrar, do sei se. Cinema, cigana, capacete, vacina, cenoura. Então, vamos recordar aqui. Então, essas primeiras palavrinhas que nós lemos são as famílias formadas, iniciadas, né, por vogais. Agora, o próximo banco de palavras foi de palavrinhas que tinha as famílias silábicas da letrinha P. Aqui, nós encontramos palavrinhas que tinha o que e o que. Na verdade, nós temos mais palavrinhas, né, com a letra Q. Só que no momento nós estamos recordando só do que e que, porque o som é diferente. Tem o quá, quô e quão. Mas o som, pelo som ser diferente, e na palavrinha pequeno príncipe, não tinha o quá, quô, quão. Então, eu não coloquei palavrinhas com essas sílabas. E aí, depois, nós fizemos aqui da família silábica do N, do R intercalado aqui na sílaba do P, dando esse som de pra, pre, pri, e do an, em, in, on, Na verdade, existem outras sílabas, né, que tem esse som de an, em, in, on, Eu vou colocar aqui embaixo só para vocês verem. Tem o an com M, também tem o mesmo som. O em também. In, on e tem o mesmo som, olha lá, adianta. Poderia escrever com M, só que eu só uso essa letrinha M quando a próxima letrinha aqui for um P ou B. Então, nenhuma dessas letrinhas aqui é P ou B, ó. Anta, dente, T, ó. V, Z, D. Então, eu só uso quando tiver, para usar an, em, in, on, só quando tiver um P ou um B na sequência. Por exemplo, na palavrinha campo, ó, campo.
A próxima letrinha que vinha depois da letrinha M era um P. Então tá certo. Olha lá, antes de P e de B, eu uso a letrinha M. Se fosse, por exemplo, bomba, ó, bomba. A próxima letrinha aqui não foi uma letrinha B? Então, antes de P e antes de B, eu uso M. Deu para entender? Então, por que que nas outras eu não usei? Eu não usei porque nenhuma delas tinha a letrinha P ou B na sequência do som an, em, in, on, Olha lá. Voltando aqui só para vocês verem, olha lá, não tinha nenhum P e nenhum B. Por isso que nós não usamos com a letrinha M, tá? E depois C e Si. Aqui no C e Si também tem som parecido. Quando eu trabalho a família silábica do S, que é essa daqui, ó. Sa, Se. Opa, o computador mudou. Sa, Se, Si, So, Su, São. Esse C e esse Si não tem o mesmo som desse C e desse Si? Tem. Só que algumas palavras escrevem com C e outras palavrinhas escrevem com S. Por exemplo, selo. Selo é aquela figurinha que a gente coloca nas cartas. Selo escreve com S. Sino. Sino. Sino escreve com S. S-I. Então, como que a gente descobre? A gente precisa de muito treino. Treino de leitura, treino de escrita, para a gente ir aprendendo todas essas regrinhas e acostumando com as palavrinhas, para que a gente não erre no momento de escrever. Porque tem muitas palavras que o som é parecido, mas na hora que eu vou escrever, tem essas pegadinhas de som an, em, in, on, que são parecidos, o som é igual, mas na hora de eu escrever é diferente, um é com N, o outro é com M, e que nem no caso aí do C e Si, o som é igual, o C e o Si, porém a escrita é diferente. Então, nós devemos ficar atentos no momento de estar escrevendo, tá? Essas atividades que eu passei agora que nós fizemos leitura, eu vou colocar no grupo de estudo e vocês deverão estar copiando essas palavrinhas no caderno e as famílias silábicas também e o nome do livro que nós trabalhamos hoje. Então, vocês vão começar aqui, copia o nome do livro, depois vão copiar as famílias silábicas, vão estudar essas famílias silábicas, porque é muito importante, tá? E depois estudem o banco de palavras, porque é aquilo que eu falei, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e consegue decifrar qual que é a diferença entre as sílabas, entenderam? Porque a nossa língua realmente é muito difícil e ainda mais para vocês que estão em fase de alfabetização, realmente dá para confundir, tá? E então, quanto mais vocês estudam, mais vocês leem, vocês vão começando a se acostumar e a resolver esses pequenos probleminhas aí no momento de escrever, tá bom? Então, aguardem que eu vou colocar aí no nosso grupo essas palavrinhas que a gente trabalhou e as explicações das outras lições da aula de hoje, tá bom? Muito obrigada, um beijo, estou muito feliz de estar trabalhando com vocês, só que eu não vejo a hora da gente voltar a trabalhar em sala de aula, porque tem feito muita falta, sinto muita saudade de vocês, e não é a mesma coisa, né? Tá trabalhando por vídeo
e não tem aquele mesmo carinho, aquele mesmo amor da gente estar juntinho. Mas é o que temos por enquanto, então a gente tem que aguardar esse momento passar. Se Deus quiser, vai passar logo para a gente se reencontrar novamente e poder tomar nossas leituras todos os dias, poder estudar, tá bom? Então, em breve a gente se encontra. Um grande beijo, até a próxima aula.